Olá, pessoal do segundo ano. Essa aula de hoje, essa videoaula será a revisão, né? Vou falar de forma resumida o que eu passei nas duas aulas, nas duas videoaulas. A prova de vocês será, a prova de física de vocês será dia 13, acho que é uma quarta-feira. Vai ser liberada das 8 até as 10 horas da noite, ou seja, tempo vocês vão ter para vocês concluírem essa avaliação. O valor, né, da nota da avaliação será diferenciada, claro, dando justiça para aqueles que fizeram tudo até agora, trilha, atividades, avaliações. Aqueles que não fizeram nada vai ser um valor diferente, certo? Então, está de parabéns àqueles alunos que fizeram tudo até agora, vídeo. Essa semana eu vou passar somente esse vídeo de revisão. Até esse vídeo para vocês assistirem, eu consigo ver quem viu, quem não viu. O assunto da parte teórica de vocês começa na página 44, né, e vai até o final do capítulo. É um capítulo curto, pequeno, que eu consegui dar em 2 videoaulas, certo? Estudem todo o capítulo 10, a parte teórica, dá uma lida bem. Eu vou aqui só relembrar o que já foi dito a vocês, certo? Minha revisão. A prova de vocês está ótima. Esse capítulo, tanto ele é curto como ele é simples, bem simples, ok? Então, vamos lá. Eu vou até ficar com o livro na mão, certo? Para vocês darem uma acompanhada junto comigo. Página 45, princípio de Pascal. Eu vou ler o enunciado de acordo com o que está no livro. A variação da pressão provocada em um ponto qualquer de um líquido é transmitida para todos os demais pontos, e as paredes do recipiente que confina o líquido sofrem a mesma variação de pressão. O que seria esse princípio de Pascal? Ele diz que se você exerce uma pressão devido a uma força, claro, uma pressão em um recipiente contendo algo líquido, essa pressão, vamos supor, você colocou essa pressão aqui, ó, nessa extremidade. Essa pressão vai variar em todo o líquido até chegar à sua extremidade, porque essa pressão vai ser transmitida em todos os pontos do líquido, inclusive nas paredes que o confinam. E se ele está preso em um recipiente no qual tem uma abertura, logicamente que o líquido aprisionado ele vai sair do outro lado. É o mesmo funcionamento de quando você vai usar um creme dental, que você aperta e o creme dental sai do outro lado, certo? E no caso desse congestionante nasal, é o mesmo princípio. Algumas vezes você não precisa pressionar, quem já usou sabe, mas algumas vezes você precisa pressionar. E para modo experimental, se você encher isso aqui de líquido e você apertar, consequentemente vai existir uma vazão do outro lado, não é isso? Porque a pressão que você exerceu aqui, ó, vai ser transmitida em todos os pontos do líquido, bater nas paredes que o confinam até sair na outra extremidade. E detalhe, a mesma variação que você iniciou aqui vai ser a mesma variação de pressão que vai sair aqui no final, independente dessa área ser maior e aqui ser menor. Variação de pressão é a mesma, porém a força não. A gente vê que a força aplicada, ela vai ser multiplicada quando vocês forem para a parte de prensas hidráulicas, que está na página 47, certo? O princípio de Pascal é muito usado em prensas hidráulicas, macacos hidráulicos. Quem trabalha com oficina ou quem já viu, tem aqueles elevacar. Ali é como se fosse um elevador hidráulico. Ele tem um pistãozinho lá com um líquido, certo? Ele tem um êmbolo. Quando é ligado à energia, esse êmbolo se movimenta para cima e para baixo, fazendo que haja uma pressão nesse líquido, não é isso? Essa pressão faz com que ele eleve objetos bem mais pesados. Eu disse a vocês que a variação da pressão é a mesma, porém a força não. Se a força é aplicada em um êmbolo pequeno para elevar um objeto de um êmbolo maior do outro lado, essa força ela é multiplicada. Essa partezinha aqui do livro de vocês, ó, mostra claramente isso.
Nesse caso, né, ele diz que sistemas são amplamente utilizados e têm o objetivo de aumentar uma força aplicada. É esse o princípio dos macacos hidráulicos, usando o princípio de Pascal, para que a força se multiplique. O êmbolo menor não precisa de uma força exagerada para levar um carro, certo? Porque no final, o êmbolo maior, a força vai estar multiplicada. A variação da pressão vai continuar a mesma, certo? Em um tubo preenchido com líquido incomprensível, no caso dos macacos hidráulicos, a extremidade à esquerda, que é essa pequenininha, sobre o seu êmbolo aplicado uma força de intensidade F. A extremidade da direita tem área de saída 4 vezes maior que a área de entrada. A área de saída é 4 vezes maior que a área de entrada. Logo, a força vai ser multiplicada por 4. Por isso que é muito mais fácil elevar um carro em macacos hidráulicos, em elevadores hidráulicos, usando o princípio de Pascal, certo? A força é aplicada em um êmbolo menor para que seja multiplicado, que chega a outra extremidade num êmbolo maior com a força bem maior, mais elevada, fazendo com que objetos bem pesados sejam erguidos facilmente. Vocês sabem, né? Se o êmbolo menor ele sofreu uma pressão, essa pressão ela é comunicada em vários pontos do líquido até chegar a outra extremidade, onde está o êmbolo maior. Aí o êmbolo maior não consegue expelir essa água, então vai subir o objeto que está acima dele. Já no caso do creme dental, ele consegue expelir o líquido, não é isso? Nos macacos hidráulicos, não. Ele é aprisionado, porém, são êmbolos, ou seja, são entradas e saídas móveis. Porém, esse líquido, ele não sai, ok? Em seguida, a gente fala do princípio de Arquimedes, que é o mesmo princípio do empuxo, né? Princípio esse que faz com que objetos pesados consigam se tornar mais leves quando estão submersos totalmente ou parcialmente em algum líquido ou algum fluido, certo? Já contei aí a historinha do Arquimedes para você, né? Como foi que ele descobriu essa teoria na aula passada. Como ele descobriu. De acordo com o livro de vocês, ele diz que todo corpo total ou parcialmente mergulhado em fluido, em equilíbrio, recebe dele uma força vertical para cima, denominada força de empuxo, simbolizada pela letra E ou FE, que é a força de empuxo. O módulo da força do empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo e sua unidade de medida no sistema internacional é newtons, ou seja, o empuxo, gente, é uma força vertical, de baixo para cima, que faz com que objetos flutuem, dependendo também de sua densidade, certo? Empuxo é dado pela densidade do fluido, multiplicado pelo volume do objeto, ou do líquido deslocado, até porque vai ser o mesmo, vezes G, que é a gravidade, que eu sempre coloco para 10. Quem quiser fazer por 9,8, melhor ainda, porque fica mais exato. Eu disse a vocês que o empuxo é uma força vertical de baixo para cima, que faz com que objetos se tornem mais leves, porque a força impulsiona o objeto a ficar para cima, a boiar ou ficar submerso em equilíbrio. Aí que vem, gente, a condição de flutuação, que está na página 55, que foi até a última aula da gente. Objetos tendem a flutuar, a ficar no meio ou afundar. Depende muito das forças que agem nesse objeto e de sua densidade, certo? Primeira característica, dependendo das forças que atuam nesse objeto. Se a força-peso for maior que a do empuxo, o objeto ele vai tender a afundar. Se o empuxo for maior que a força-peso, o objeto tende a flutuar. Se o empuxo for igual à força-peso, o objeto tende a ficar em equilíbrio no meio do líquido, ok? Outra característica de condições de flutuação, densidade. Se o objeto for mais denso do que o líquido que ele está confinado, ele vai descer, ele vai afundar, certo?
Se o objeto, se o corpo for menos denso que o líquido, ele vai flutuar. Então, a condição de flutuação depende do valor da força do empuxo em relação à força-peso e também vai depender da densidade do corpo. Se ele for mais denso, claro, ele afunda. Se ele for menos denso, ele vai flutuar. Agora eu vou revisar com vocês a parte de cálculo. Lembre mais uma vez, esse capítulo ele termina na página 55. Então, estudem a parte teórica até a página 55, certo? É pequeno. Vocês vão tirar de letra essa avaliação. Agora eu vou para a parte de cálculo só para dar uma lembrada a vocês, ok? Olá, pessoal do segundo ano. Aqui vai alguns exemplos para reforçar, sendo que eu já passei alguns desses exemplos nas aulas anteriores, claro, não iguais, mudei os valores. Minha prova vai ser desse mesmo estilo. A parte teórica a gente já discutiu, né? As páginas. E em questão aos cálculos, eu sempre faço do mesmo jeito de sempre, eu vou mudar alguns valores. Então, essas questões de hoje é só para a gente dar uma revisada, ter algo a mais para a gente estudar e relembrar, certo? Questão 1. Uma força de 6 newtons é aplicada em um êmbolo cuja área é de 10 centímetros quadrados. Qual o valor da pressão exercida neste êmbolo, né? Então, vamos lá. Pressão é dada pela seguinte equação. Força dividido pela área. A força aí foi de 6 newtons, não é isso? Dividido pela área. A área, gente, está em centímetros quadrados. Para a gente colocar no sistema internacional, que é metro quadrado, no caso que ele pede aí, nós temos que usar o prefixo de 10 elevado a menos 4. Então, se aqui eu tenho 10, eu vou repetir e vou colocar o prefixo correspondente. 10 elevado a menos 4. Chegou aqui, eu vou fazer apenas a divisão. 6 dividido para 10. Dá quanto? 0,6. E essa potenciação, ó, vai vir para cá, só que vai ficar positivo, newtons, ok? Ou vocês podem tirar da potenciação. 1, 2, 3 newtons, 6.000 newtons. Está dada a primeira questão. No caso aqui é newton. E como embaixo tem área, é metro quadrado, certo? Coloquei só newton, porque é o de cima, mas colocando aqui, retificando, metro quadrado. Que é a unidade de pressão, que aí não é só força, certo? Questão 2. Uma prensa hidráulica tem êmbolos, ou seja, são 2 êmbolos, um menor, que é de 8 centímetros quadrados, e um maior, de 40 centímetros quadrados. Sob o êmbolo maior, existe um corpo, cujo peso é de 600 newtons, e ele pergunta qual é o valor que deve ser aplicado no êmbolo menor, para que o sistema fique em equilíbrio, certo? Então, pela mesma equação de pressão, que é força dividido pela área, como eu tenho 2 êmbolos, vai ser o êmbolo 1, força dividido pela área 1, igual ao êmbolo 2, força 2 dividido pela área 2. A força 1, gente, eu não tenho, que é justamente o que eu estou procurando, que é a força aplicada no êmbolo 1. Mas a área do êmbolo 1 eu tenho, né? Então, vai ficar força 1, que é o que eu estou procurando. A área referente ao pequeno êmbolo, 8 centímetros. A força 2 é a força que está do peso, que está no êmbolo maior. Então, 600 newtons dividido pela sua área, 40. Aqui eu posso fazer o meio pelos extremos, não é isso? Vai ficar 40 F1 igual a 8 vezes 600. 4.800. Chegou aqui, ó. Força 1 é igual a 4.800 dividido por esse 40.
que estava do outro lado, certo? 4.800 dividido para 40, vocês podem simplificar cortando os zeros. 120 newtons. Questão 2, resolvida, ok? Questão 3. Uma esfera de massa de 50 quilogramas, essa massa é mais para confundir, a gente não usa, e volume de 3 vezes 10 a menos 2, afunda em um líquido onde a densidade é de 1 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Determine o empuxo. O empuxo é dado pela seguinte equação. E de empuxo, densidade do líquido ou fluido em que o corpo se encontra, o volume deslocado do corpo vezes G, que é a gravidade. Substituindo os valores. A densidade do líquido em que o corpo se encontra. 1 vezes 10 elevado a 3. Vezes o seu volume. 3 vezes 10 elevado a menos 2. Vezes G, que é o valor da gravidade, que eu sempre coloco 10. Quem quiser fazer com 9,8, fica à vontade. Então, 1 vezes 3. 3, não é isso? 3 vezes 10, 30. Então, o empuxo aqui vai ser 30 vezes. Aqui eu tenho 10 elevado a 3, e aqui eu tenho 10 elevado a menos 2. Resolvendo essa potenciação, já que é uma multiplicação a gente tem que somar, vai ficar 10 elevado a 1, certo? Newtons. Ou 300 newtons. As duas respostas estão corretas. Indo agora para a quarta questão, e penúltima. Um balão de 40 metros cúbicos cheio de hidrogênio está preso por um cabo, sabendo que a densidade do ar em que se encontra é de 2 kg por metro cúbico. A densidade do ar normal não é essa, é 1,2 alguma coisa. Porém, ele está submerso em um ar cuja densidade vai ser essa, vamos supor que é um ar mais denso. E o seu peso é de 150 newtons. Determine o empuxo do ar sobre o balão. O empuxo é a mesma equação que está aqui, é tanto que eu não coloquei. Densidade, volume vezes a gravidade. A densidade aí é do ar em que o balão está submerso, né? Não é em líquido, mas é em fluido. Então, é 2 vezes o seu volume, que é 40, vezes a gravidade, que é 10. 2 vezes 40, 80, vezes 10, 800 newtons. Letra A respondida. Letra B. Ele pede a tração do cabo. Se existe um cabo, então existe tração. Vamos lá. Nesse caso da B, se você errar a questão A, você erra a B. Porque o empuxo que você vai usar aqui, no caso que a equação vai ficar P, que é a força-peso, mais a tração, esse valor de E é o que você achou na letra A. Então, onde tem E vai ser 800, igual a força-peso do objeto, 150, mais T. Se eu quero o valor de T, que é a minha tração, eu vou ter que isolar T, então vai ficar 800 menos 150, esse é mais fácil, que vai dar 650 newtons. Indo agora para a nossa última questão, um objeto de 200 kg é mergulhado em água. Seu volume é de 0,2 metros cúbicos. A densidade da água é de 1 grama por centímetros cúbicos. Convertendo para o sistema internacional, é 1 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. A letra A, ele pede para você calcular o empuxo. Eu não coloquei a equação, vocês acho que já devem saber. Empuxo é
densidade do fluido ou do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade. Substituindo os valores, primeiramente vem a densidade, no caso aqui é da água. Vai ser 1 vezes 10 elevado a 3 vezes o volume do objeto, 0,2. E G, que é da gravidade, 10. Eu vou fazer 1 vezes 0,2, que dá 0,2, vezes 10, que vai dar 2. E o que eu faço com a potenciação? Eu repito, elevado a 3. Logo aí o resultado vai ser 2 vezes 10 elevado a 3 newtons. B. O valor do peso do objeto. Peso é massa vezes a gravidade. Qual é o valor da massa? 200. E a gravidade? 10. 200 vezes 10, 2.000, não é isso? Que é o mesmo que 2 vezes 10 elevado a 3. Ou seja, essa resposta está certa e essa também está. Letra C. O peso aparente. O peso aparente é a força-peso menos o empuxo. Então, o valor da minha força-peso, 2 vezes 10 elevado a 3, menos o valor do empuxo, 2 vezes 10 elevado a 3. Consequentemente, aqui, ó, o valor da minha força, do meu peso aparente, não vai existir, é 0. É daí que a gente vem para D, para a gente analisar. O corpo sobe, desce ou fica em equilíbrio quando ele está nesse líquido? Para ele subir, o empuxo tem que ser maior que o peso. Para ele descer, o peso tem que ser maior que o empuxo. Pode ver que ambos deram iguais. Tanto o valor do empuxo como o valor da força-peso. É tanto que a força aparente foi 0. Logo, o objeto ele fica em equilíbrio. Nem sobe nem desce, fica no meio. Calcule a densidade do objeto. É a sua massa vezes o seu volume. A massa aí foi 200 e o seu volume 0,2. Não é isso? Dividindo esses dois valores, dará 1.000 quilogramas por metro cúbico. Qual é o mais denso nesse caso? O líquido ou o corpo? A densidade do corpo é 1.000 quilogramas por metro cúbico, que se eu colocar em notação científica, fica 1 vezes 10 elevado a 3. Esse aqui, nesse exemplo, isso aqui é a densidade do corpo. E é o mesmo que o da água, olha. 1 vezes 10 elevado a 3. Logo, ambos têm a mesma densidade. Mesma densidade. Ok? Bons estudos, galera. Boa sorte. Espero que todos consigam tirar uma boa nota. Qualquer coisa eu estarei no Zap, vocês sabem, né? E até mais.